Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo da série What If? Watcher olhava para o universo, impressionado, e pergunta como alguém consegue observar tudo isso. A eminência responde que nem todos podem, mas ele é um discípulo da Ordem dos Vigias, e dele também, que é natural ter medo de novos começos. São solicitados a sacrificar muitas coisas pelos poderes que recebem, mas ele tem certeza da devoção de seu discípulo para a missão da Ordem, pois sabe que ele não tem medo de sacrifícios. Watcher se senta, perguntando e se ele estiver errado. O mestre responde que é uma pergunta irrelevante, pois ele sabe que para preservar a ordem natural, devem apenas observar a ordem natural, e pergunta se ele está preparado para renunciar tudo na vida para fazer isso. Watcher responde que para vigiar alguém, ele precisa se tornar um ninguém. O mestre fala que ele está pronto, como sempre soube que estaria. Watcher suspira e diz que deve fazer o juramento. Seu mestre responde que ele já fez, e manda ele se levantar, chamando-o de Watcher. Ele estende a mão, Watcher a aceita. Seus olhos começam a brilhar, e a roupa do Watcher se materializa. O mestre diz que agora ele é um Watcher. Ele não fará julgamentos, apenas observações. Watcher pergunta qual é o sentido de só observar. O mestre responde que apenas com o tempo, um Watcher entenderá isso por si mesmo, e que a conclusão dele não irá decepcioná-lo. Watcher agradece e promete nunca falhar com seu mestre. A eminência fala que o Watcher falhou com ele, que ele veio como um crédulo, mas se tornou como um herege. O encarnado fala que ele quebrou o juramento sagrado. O executor fala que ele responderá pelos crimes contra a ordem. Watcher diz que apenas ajudou as pessoas para salvar o multiverso que jurou preservar. A eminência aponta que ele expôs seus segredos aos seres mortais. Watcher retruca que compartilhou com heróis. A eminência menciona Stephen Strange, o feiticeiro que destruiu seu universo inteiro e usou o conhecimento que lhe foi dado para criar um universo inteiramente novo só para ele. Watcher acrescenta que ele sacrificou a própria alma para ressuscitar o lar que destruiu, um milagre que continua a gerar novos ramos da realidade para vigiarem. O encarnado diz que é um argumento convincente, mas não explica a intervenção para salvar Riri Williams. Watcher diz que foi uma vez em trilhões. Eles dão outros nomes, deixando Watcher sem jeito. A eminência diz que de todos eles, nenhum se tornou mais perigoso do que ela. Carter aparece, imobilizada. Watcher pergunta o que ela está fazendo ali, surpreso. Ela responde, sem jeito, que veio resgatá-lo. O encarnado diz que a heresia dele agora os ameaça. O executor pergunta se vale a pena colocar em risco a quinta dimensão por seres insignificantes cujas vidas no esquema do multiverso não importam. Watcher diz que elas importam para ele. A eminência diz que nada pode importar para um Watcher, pois um Watcher é um ninguém. Carter pede para ele não dar ouvidos à ordem, que todo mundo é alguém, que ele mostrou isso a ela. A eminência diz que não espera que um herege entenda, e por isso ela deve morrer. Watcher diz que não é assim que eles lidam com as coisas. A eminência concorda, mas devem quebrar o juramento para restaurar o que ele profanou, e de todas as traições dele, essa é a que mais dói. Ele se prepara para usar seu poder, mas uma luz vermelha chama a atenção deles. Ultron aparece, Watcher fica preocupado e Carter fica feliz. Ultron ataca a ordem. Watcher pergunta se ele está com a Carter. Ela o parabeniza, pois agora sabe como é uma surpresa. Ultron liberta o Watcher e a Carter. Diz que irá dar cobertura a eles e pede para irem para a nave. Watcher pergunta que nave. A nave de Carter aparece e para perto deles. Tempestade aparece dizendo para eles irem logo. Carter fala que não podem deixar Ultron, que é para ele ir com eles. Ultron fala que foi programado para isso e insiste que irá cobri-los. Carter e Watcher vão, deixando Ultron segurando a ordem. Bird acelera a nave e sai da quinta dimensão. Carter cumprimenta suas amigas. Bird pergunta para Watcher onde devem ir. Ele responde que Ultron não será capaz de segurar a eminência. A eminência começa a se mover em direção a Ultron, e não podem fugir ou se esconder. Bird sugere despistá-los e acelera a nave. Kahori pergunta se ela está levando eles para as profundezas do multiverso. Bird diz que graças a Ultron é teoricamente possível. Todos ficam preocupados. Ela acelera mais a nave. Watcher diz que os poderes deles estão além de tudo que já enfrentaram, e viram cada momento da vida deles, cada variação de cada momento. Carter diz que nada é impossível no multiverso, que já provaram isso diversas vezes, que deve haver um jeito. A eminência coloca a mão na cabeça de Ultron e usa seu poder. Kahori fala que precisam privá-los de seus poderes. Carter diz que talvez conheça um lugar. Strange molda a realidade no universo dele. Talvez ele possa moldá-lo para restringir esses poderes. Watcher diz que a alma dele percorre cada átomo daquele universo, que há uma chance dele ainda estar perceptível para ajudar. Bird diz que é genial e traça o curso. A cabeça de Ultron
explode. Watcher percebe e diz que é tarde demais. O poder de Ultron desaparece da nave, a Ordem aparece e a Eminência fala que chega de fugir. Eles são lançados em um universo, a nave se despedaça e eles são lançados para um planeta. Eles chegam ao chão em segurança. Kahori diz que ele não parece ser o universo do Strange. Bird pede desculpa, pois acha que caíram em alguns universos antes. A Ordem aparece. Eles atacam. Carter pede para Kahori abrir um portal. Ela abre e tenta fazer a Ordem passar por ele. Tudo explode. A Ordem aparece intacta. O Encarnado diz que os esforços deles são inúteis. O Executor fala que eles não podem tocá-los. A Eminência fala que nunca pensou estar tão certo da devoção de um discípulo à missão deles. Watcher diz que não estava errado, que apenas viu a missão de outro jeito. A Eminência retruca dizendo que não há como ver de outro jeito. O Executor fala que para ver de todos os pontos de vista, o Encarnado continua. Um Watcher não pode ter nenhum ponto de vista. O Watcher diz que isso não é verdade. A Eminência diz que ele fez um juramento e usa seus poderes, parando todos no ar. O Watcher usa seus poderes e cria uma esfera ao redor dos seus amigos. A Eminência balança sua mão e joga-os para o lado. Carter e os outros saem voando, acertando uma montanha. São arrastados para cima e então param. A Eminência tenta esmagá-los, mas a esfera do Watcher os protege. O Watcher diz que tem uma ideia, mas talvez eles não gostem dela, e elas precisam fazer o juramento, e pede para elas repetirem. A Ordem usa seus poderes juntos. O Watcher manda elas apenas aceitarem. Uma explosão acontece. Da fumaça, 5 pares de olhos surgem. O Watcher afasta a fumaça, mostrando todos com o poder dos Watchers. A Eminência diz que isso é um sacrilégio. Os outros dois reclamam que ele compartilhou os dons sagrados com mortais. O Watcher diz que são mortais que não temem sacrifícios, e pergunta se não foi isso que a Eminência viu nele anos atrás. A Ordem coloca suas armaduras e cada um conjura uma arma diferente. A Eminência diz que ele foi feito para ser um observador, um ninguém. O Watcher diz que não é ninguém, que ele é o Ato. A Ordem avança. O Ato e as outras avançam. O impacto causa uma explosão. Eles começam a trocar golpes. Tempestade troca golpes com o Executor e o manda para longe. Ela arremessa seu martelo na Eminência. Ele o segura, mas graças ao novo poder, o martelo o acerta. O Ato troca golpes com ele e o manda para o chão. A Eminência avança contra o Ato. O Executor ataca Carter. Ele corta seu escudo. Ela ataca usando os dois escudos. Depois os junta novamente. Acerta o chão, causando uma explosão nos pés do Executor. Tempestade troca golpes com o Encarnado, que a manda para longe. Bird a substitui. Ele lança raios vermelhos que seguem. Ela desvia de todos e investe contra ele, acertando um chute. Tempestade cai em direção do Encarnado. Ela quebra a arma dele e acerta o chão, empurrando-o para trás. Kahori agarra o Executor e o arrasta pelo anel de asteroides. Ele fala que ela não é digna de se opor a ele. Teleporta ambos de volta para o planeta e a acerta com sua arma, mandando-a para longe. Kahori usa sua habilidade e a arma dele desaparece. Ela o ataca com sua própria arma. Bird e Tempestade pressionam o Executor. Ele prende Tempestade e começa a pressionar Bird. Tempestade se solta e lança um raio com poder cósmico, mandando o Executor para longe. O Ato lança um poder na Eminência e fala que não quer lutar contra ele. A Eminência fala que ele entende o poder de uma escolha, que ele fez a dele e contra-ataca. Tempestade e Bird atacam o Encarnado ao mesmo tempo. Ele usa a telecinese para batê-las no chão e as jogar longe. Ele puxa a Tempestade e a acerta, colocando-a no chão. Carter acerta uma joelhada nele. Ela o pega pela boca e o bate no chão várias vezes. Kahori continua atacando o Executor com sua arma. Ele pega a arma de volta e a afasta. Kahori ataca com feixes de energia, causando uma explosão. O Executor aparece gigantesco e carrega energia em sua boca. Kahori some, deixando-o confuso. Ela aparece do mesmo tamanho que ele e lhe dá um soco. O Encarnado se solta de Carter e lança energia nela. O Ato continua trocando golpes com a Eminência. Eles dão uma cabeçada um no outro, causando uma explosão que destrói o planeta. Eles voltam a trocar golpes. O Ato pede para ele ouvir a razão. A Eminência fala que ele traiu o destino. Tempestade diz que sempre convocou a força da natureza, mas agora ela é a natureza. Um tornado gigante surge e vai em direção ao Encarnado e Executor, que são puxados para ele. O Ato fala que não tem que continuar. A Eminência o manda se render. Tempestade faz raios acertarem os Watchers, e eles são jogados do tornado. Bird os acerta com seus poderes. Kahori também os acerta. Carter lança um raio de seu escudo, e Tempestade lança mais raios. O Ato acerta um golpe na Eminência, jogando-o junto dos outros Watchers. Carter o manda desistir. A Eminência responde
responde nunca. O Ato pede para esperarem. Elas param de atacá-los. O Ato diz que não foi isso que ele ensinou. A Eminência responde que não ensinou tudo. Os 3 Watchers voam e começam a girar. A Eminência fala para eles contemplarem o fim. Uma explosão acontece, irradiando energia em todos. A Eminência diz que eles não apenas ali. Todas as versões deles serão apagadas de todos os universos. Várias versões das garotas aparecem e somem. A Eminência continua que elas nunca terão existido, que elas não podem lutar contra isso. Carter se ajoelha. Ela olha para sua mão e a vê desaparecendo. Então toma uma decisão. Ela começa a se esforçar e seu braço volta. O Ato pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que não irá perder nenhum amigo e se impulsiona contra a Ordem, causando uma explosão. Todas as versões das garotas voltam e elas são sugadas. O Ato acorda, vê as garotas e diz que eles estão vivos e pergunta da Carter. A Eminência diz que ela se foi, um grande sacrifício por nada, que é aqui que a história dele finalmente termina, e tenta usar seus poderes, mas nada acontece. Ele pergunta por que seus poderes não funcionam. O Ato responde que eles estão no mundo dele e olha para cima. A imagem de Strange aparece no céu. O Ato fala que Strange é um universo vivo, que ali ele tem poder absoluto e eles nenhum. A Eminência se pergunta como não previu isso. O Ato responde que quando se passa tanto íons olhando para tudo de cima, fica difícil imaginar algo que nunca se viu antes. A Eminência pergunta como ele aprendeu isso. O Ato fala que as pessoas que ele observou mostraram para ele. Ele pode encontrar lições em cada parte do multiverso se abrir os olhos. A Eminência supõe que foram tragos ali para serem mortos. O Ato responde que esse não é o jeito deles. A Eminência pergunta se ele ainda acredita nisso mesmo depois de tudo que ele fez. O Ato fala que ele disse que cada Watcher deve entender a missão deles por si mesmo, que ele espera poder compartilhar tudo o que aprendeu, que ele lhe ensinou tanto, então irá retribuir o favor. O sol começa a nascer e todos começam a se levantar. Tempestade diz que Carter conseguiu, que os trouxe até ali. O Ato diz que é lindo. A Eminência responde que é o nascer do sol. O Ato fala que o que é não é o mesmo que o que significa, e se levanta, mas para entender isso, precisará fazer mais do que apenas observar, que precisará aprender a ver. Ele estende a mão e continua, que talvez ali ele possa começar. A Eminência aceita a mão de Watto e eles assistem ao nascer do sol. Watto e as outras estão segurando o escudo da Carter, enquanto Kahori diz algumas palavras de despedida. Tempestade fala que queria que Carter pudesse estar com elas, que sente a falta dela. Watcher fala que talvez ela esteja. Alguém, em algum lugar, está sempre vigiando, e desde o sacrifício dela, pela primeira vez em todos os tempos, parece que alguém está cuidando dele. O escudo da capitã se restaura. Eles o soltam e ele segue sozinho pela quinta dimensão. Kahori diz que seu povo acredita que, na morte, eles seguem para uma aventura ainda maior. Tempestade pergunta ao Watto se ele sabe se existe uma estrada depois desta. O Watto fala que, para alguns mistérios, às vezes, a única resposta é outra pergunta. Tempo, espaço, realidade, são mais que caminhos lineares. É a prisma de possibilidades sem fim, onde uma única escolha pode ramificar-se em realidades infinitas, criando novos fenômenos além do que se pode imaginar. Que ele é o Watto, que ele vê todas essas novas e vastas realidades. Abra seus olhos, ouse encarar o desconhecido e pondere a questão: e se? E esse foi o episódio final.